Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Ogro Historiador. Estamos aqui hoje, eu, Hugo Davi, Thiago Damasceno e o Andrew, para a gravação de um episódio que foi até uma sugestão de um ouvinte nosso, Marcos Manuel Júnior, para falar um pouquinho sobre história e jogos eletrônicos. Né? Vamos bater um papo aqui descontraído sobre a temática história ou reflexões históricas que se podem fazer a partir de jogos eletrônicos. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Andrew? Opa, tudo certo. Retornando tudo agora, beleza. depois de um tempinho aí de folga, né? De férias, de pausa. Não diria que foram férias, né? Foram pausas. Até para a gente poder organizar o calendário aí do podcast do segundo semestre e já deixo o aviso aqui que teremos muita coisa boa nesse segundo semestre de 2020. Apesar desse ano ser marcado por grandes problemas, o Ogro vai tentar amenizar, pelo menos durante algumas horinhas aí desse segundo semestre, essa tensão permanente. Nunca tivemos um elenco de entrevistados tão gabaritado, né? Tão preparado. Como diria o outro lá, nunca antes na história desse podcast tivemos tantos entrevistados. Isso aí. Coisa muito boa aí que a gente está preparando, né? Pois então, agora vamos deixar de conversa fiada e vamos começar outra conversa fiada, né? Agora sobre a temática histórica nos games. Bom, o que eu penso sobre isso, e vamos ver se vocês concordam, para a gente poder puxar o bonde aí, que o jogo eletrônico, né, ele se enquadraria, né, agora eu estou falando aqui com todas as aspas, ou com todo cuidado, numa representação do passado, ou numa representação sobre o passado, assim como as obras de arte. Vocês concordam com isso? Vocês pensam que é um bom começo de conversa, pensar no jogo eletrônico como uma obra de arte em relação à sua representação do passado? Hugo, então, quando a gente pensa num jogo, num romance, né, numa pintura, num filme, uma peça teatral. Isso, né, de Shakespeare a God of War, né, em último caso o que a gente tem é uma produção contemporânea sobre eventos do passado. Então a relação é presente e passado, e não o contrário. Quem produz, né, quem cria um jogo, um filme ou qualquer coisa do tipo, é um homem ou uma mulher, né, de seu próprio tempo. Então, logicamente, a relação que se dá é a partir do presente. Então a gente tem uma projeção do presente no passado. E dentro desse campo da representação, não sei se vocês vão concordar, o videogame, ele parece que é a arte que mais, ou uma das artes que mais tem imersão, que permite uma imersão em um contexto, tal como cinema, séries, quadrinhos, né? Então o videogame tem essa capacidade de imersão muito grande e de interação, que eu vou falar do Assassin's Creed 1 daqui a pouco, e é um jogo, todos os jogos da franquia, o jogador interage com personagens históricos, com personalidades que existiram, de fato, Saladino, Darwin, Leonardo da Vinci. Então o videogame tem esse grande poder de imersão e de interação que torna uma representação bem mais interessante pro gamer, né, pro jogador. Então, Thiago, essa é uma característica que eu acho que para esse mundo do século XXI, tão presentista, é interessante. O jogo eletrônico é, antes de tudo, um jogo. Naquela obra que é considerada assim, um clássico, né, o Homo Ludens, do historiador holandês, e eu já peço perdão pela pronúncia, eu já peço perdão pelo meu holandês, o Johan Huizinga, né, ou Johan Huizinga, ele define o jogo como uma atividade de ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente concedidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Né?
Quando você falou aí que o jogo permite uma imersão, você está evocando justamente essa definição. Ele é como se fosse uma realidade diferente daquela que os indivíduos estão acostumados. Mas enquanto um filme dura, né, 1h30, 2 horas, uma série dura 10 horas, um jogo pode durar 30, né, 40, até mais do que isso, a depender da habilidade do jogador em se ambientar naquele mundo. E, logicamente, o jogo ele é uma vida diferente da vida cotidiana. Para fazer um paralelo aqui, não sei se o ouvinte já assistiu ou leu, o jogador número 1, em que a gente tem uma sociedade um pouco distópica, e em que as pessoas vivem vidas miseráveis, e o que elas têm de melhor na vida, né, uma boa parte delas, é aquilo que um jogo proporciona. Então, o jogo, ele, nesse sentido, ele é até uma fuga de uma vida cotidiana. Não é? Eu acho que um bom paralelo para a gente traçar é esse. Principalmente durante a pandemia, não é à toa que eu já zerei os 3 Uncharted pro PlayStation 3. Rapaz, e que Foi jogo, em hein? 15 dias, E eu vou jogar de novo no modo difícil, cada um agora. Muito bom, esse jogo é Demais, fantástico. demais. Infelizmente eu não posso jogar, só posso ver alguém jogando. Isso. Como é que é? Só espero que a orientadora dele não esteja escutando isso. Depois de assumir que tem pouco menos de um capítulo escrito, com mais de 4 anos que ele está fazendo doutorado, né? Vai ter que cortar essa parte. Brincadeira. Não, vou cortar não. Não, eu falei zoando, não é pra cortar mesmo, não. Vamos jogar seu nome na Medina. Nossa, e o Uncharted é um jogo que é uma fusão com um filme, né? Parece Missão Impossível. Muito bom. Mas bom. Não vou falar dele hoje aqui. Vamos falar de jogo sério. Assassin's Creed. Esses jogos assim da nova geração, né? A gente vê gráficos, né? A qualidade técnica, estética é muito alta, absurdamente alta. Sim. No Assassin's Creed mesmo, a arquitetura ali, o urbanismo é sensacional. Cada detalhe na hora que a gente escala minarete de mesquita, os prédios, é muito massa. O que não significa uma cuidado, né? Um grande cuidado com os roteiros. Isso é importante. Vamos por partes. Ainda sobre do ponto de vista estético, né? As trilhas sonoras também têm tido uma qualidade muito boa. Não só a qualidade visual, mas também a trilha sonora e a qualidade do som. E se a gente for pensar, né? E daqui a pouco eu trago alguns dados também sobre isso. A questão do quanto de dinheiro esse mercado movimenta. E aí eu vou falar um pouquinho assim, só o tempo de eu pesquisar aqui para ver direitinho esses dados, mas é uma indústria milionária, né? A indústria de produção de games e enfim. Bilionária. E afins. Bilionária. Então, e afins, porque assim, quando você... E aí a primeira vez que eu investi um pouco mais de dinheiro num fone de ouvido, e você coloca o fone e ouve todas as sons que você nunca tinha ouvido na sua vida naquele jogo com o seu foninho ruim, ou quando você compra um monitor melhor para jogar, ou quando você, no caso eu estou falando porque eu jogo no PC, né? Eu não tenho o privilégio de jogar em videogames não, como os senhores aí que eu divido. E, então assim, você quer investir mais e os jogos são cada vez mais pesados, né? Você vê o Uncharted mesmo, acho que o 4, né? Tem 100 GB. Caraca, é muita coisa. É 100 GB, né, de dados que estão ali dentro para jogar. Quer dizer, o jogo que eu vou falar, o primeiro, né, do Age of Empires, vinha num CD. O CD cabe o quê? 4.7 GB. 4.7 é o DVD, né? O CD é menos. É verdade, CD é verdade. Quer dizer, E isso tudo se reflete em imersão, isso tudo se reflete em atrair, né, a pessoa para ver aquilo e achar bonito, enfim. Isso. Hugo, é assim. Vício. Vou aproveitar esse gancho que a gente tem que fazer uma própria historicização vamos dizer assim, desses jogos eletrônicos, né? É uma indústria relativamente nova, né? É uma indústria aí que floresceu na segunda metade do século XX. Então, né, enquanto o cinema já se solidificava lá no início do século XX,
rádio e televisão são mídias mais antigas, a própria literatura nem se fala, etc e tal. Os videogames, né, o mercado de games, ele surgiu aí, né, floresceu nesse final de século XX. E o mercado foi mudando, o público-alvo foi se modificando. Os primeiros jogos eram uma coisa muito besta, muito simplória, do tipo, né, bater uma bolinha de um lugar da tela para outro e tal, e a coisa chegou a um nível de sofisticação e qualidade gráfica impressionante. Não é à toa que hoje é a indústria de entretenimento mais lucrativa do mundo. Então, a gente percebia nos primeiros jogos, né, eu passei minha infância jogando Super Nintendo e depois PlayStation 1, né? Um playboy, né? A gente... Super Nintendo... Burguês safado. Super Nintendo é basicamente parte da formação do jovem brasileiro de classe média dos anos da 90. década de 90. Sim, foi o primeiro que eu joguei. Exatamente, né? Super Mario e tal, e a gente percebia que era um mercado voltado principalmente para crianças, né? E hoje a gente percebe que tem diversos nichos, e boa parte dos jogos que a gente vai falar, que a gente vai tratar aqui, são jogos voltados para o público adolescente e adulto, né? Não são necessariamente para crianças. Eu não sei se eu deixaria, por exemplo, se eu tivesse um filho, eu deixaria ele lá com seus 6, 7 anos jogar God of War, por exemplo. Porque o negócio tem a temática pesada, tem cenas, né, pesadas, tem um roteiro complicado, né, etc e tal. Então é um mercado que foi se complexificando de maneira assustadora. E isso Sim. às vezes carrega consigo alguns problemas sociais, inclusive, porque você falou, né, não sei se eu deixaria o meu filho ter contato com esse tipo de jogo e tal. E aí nós tivemos aí alguns casos de adolescentes que atacaram escolas, e o primeiro culpado, né, que acham são os games. Ah, não, o moleque fez isso porque era bitolado, que ficava jogando muito jogo de videogame de tiro e essas coisas. O que é uma falácia, né? Não tem ligação nenhuma isso. Culpar a janela pela paisagem, né? Então quer dizer, não tem nada a ver com isso, mas assim, o que eu quero dizer em relação ao problema social, porque realmente, muitas vezes, a maioria desses jogos não é feita para crianças, ou para crianças pequenas, ou mesmo para adolescentes, né? Alguns jogos realmente têm temáticas adultas, têm enredos adultos, e muitas vezes, sobretudo no Brasil, que teve um processo de inclusão digital tardio, a gente não vê muita preocupação com de pais, né, com esse tipo de conteúdo que os filhos consomem. E aí já carrega para outro ponto também, que são os vídeos no YouTube, né, essa interatividade. Muitos dos pais, mesmo da nossa geração, não têm preparo para lidar com esse tipo de realidade. E isso gera reflexos numa criança, numa adolescente, que muitas vezes tem contato com esse material muito cedo e psicologicamente ele não sabe lidar com isso. Eu acho importante que os pais, que faz parte assim, de alfabetização digital, de inclusão digital, debater esse tipo de coisa com os pais, né? E com os professores também. E não sei se vocês vão falar sobre isso, né? Acho que a gente vai debater um pouco também sobre a questão do uso dos games em sala de aula e tal, mas eu tenho contato, parentes meus, né, alunos com quem eu converso sobre isso, e que demonstram sempre preocupação com o tipo de jogo que o filho, o sobrinho, os alunos consomem, mas não fazem a menor ideia do que aquilo representa ou do que aquilo é em si. Eu não sei se vocês lembram, nos anos 90 tinha uma narrativa sombria em torno do videogame, vicia, né, te torna violento, como a gente já falou, e queima a televisão. E o menos mal é queimar a televisão. Então, era um entretenimento, mas era uma coisa que os pais consideravam um perigo. E hoje, muitos não têm essa abordagem mais. Sim, e a nossa geração que foi inserida nesse mundo dos videogames, né, naturalizou isso. E aí a gente vê hoje produções que não são para crianças, sendo aí banalmente consumidos por crianças, e os pais não se dão conta de que esse material pode ser prejudicial, né, para o desenvolvimento daquele indivíduo. Pá, gente,
Crescemos assistindo Cavaleiro do Zodíaco, sangue pra todo lado. Hoje estamos aqui, ó, fazendo podcast. Olha só, eu falei sobre a questão da movimentação financeira, né? Só no Brasil, a chamada economia criativa, segundo o mapeamento da indústria criativa no Brasil, que foi publicado pela Firjan, gerou uma riqueza de 155,6 bilhões de reais para a economia brasileira no ano de 2015. Olha aí. Só para trazer o dado, né? Videogame movimentando a economia. Pois é, né, Thiago? Essas coisas dos anos 90, eu me lembro, assim, tava no começo da adolescência, quando eu assisti lá o Tiros em Columbine, né, o documentário que retratava o massacre, né, de Columbine, da escola de Columbine lá por dois garotos, e existia muito essa ideia de culpabilizar os jogos os jogos eletrônicos. E a questão era e é, né? Eu havia falado que é culpar a janela pela paisagem, né? Como a gente vai falar daqui a pouco, esses jogos, eles têm uma alta carga, né? Alguns deles têm uma alta carga de violência gráfica, justamente porque a nossa sociedade, ela tem certa atração por esse tipo de coisa, né? Só a gente pegar e comparar com o cinema. Ela demanda esse conteúdo, né? Ela demanda isso. Isso, né? Pega os grandes filmes aí, né? Você tem, sei lá, vou pegar um filme famoso aqui que tem várias sequências, nem sei em qual número tá, Velozes e Furiosos. É basicamente isso, entendeu? Ou Mercenários e por aí vai. Na verdade, né, é uma demanda da sociedade. Ou a própria Marvel, né? As produções da Marvel. As próprias produções, né? Pega lá o último filme dos Vingadores, nos primeiros minutos lá, vou dar um spoiler aqui, o vilão tem a cabeça arrancada, se não me engano, né, com machadadas. Coisa básica. Exatamente. Ou seja, em uma sociedade, os jogos nada mais são do que produções, né, que buscam lucro. E para lucrar, elas exploram aquilo que as pessoas gostam, né, gostam de assistir. E o jogo eletrônico, o último caso, ele é quase diferente de um filme, né, que você tem que quase sair de você, fazer tem que fazer um exercício ali de empatia, né? No jogo, quando você controla o personagem, no jogo, por exemplo, de mundo aberto, né, você toma suas próprias decisões e tal, nem isso é necessário. Quando vocês comentaram, né, sobre os jogos que formaram o caráter gamer de vocês aí, os jogos que vocês jogaram na infância, na adolescência, eu tenho a impressão, às vezes, de que os jogos mais recentes, eles são muito fáceis. São. Assim, não existe desafio grande como se tinha em outros jogos mais antigos, né? Mas, por exemplo, a série de jogos que eu vou comentar, né? O Age of Empires. Não, porque não fez tanto sucesso, enfim. Mas a campanha, né, do Age of Empires 2, ela é extremamente difícil. Ela é muito difícil. Você tem que tentar várias vezes e não consegue. E tem que se valer ali de alguns artifícios para poder conseguir lograr êxito, né, para conseguir vencer, né, a campanha. Agora o Age of Empires 3 não, é extremamente fácil. Tem uma ou duas missões ali, uma ou duas fases ali que você tem algum desafio maior, mas não, o compromisso não é com a dificuldade, ou com a narrativa, ou com o enredo do jogo, mas sim com o imediatismo, né? O Andrew falou sobre a questão do presentismo. Eu observo que os jogos, eles têm ficado muito pro forma. Quer dizer, eu vou ali, eu faço uma missão, mas não exige que eu faça nada no jogo, além de seguir uma linha e ver o boneco se mexer na tela e dar alguns comandos no controle, ou no teclado, ou no mouse e pronto. Eu joguei muito Super Nintendo e Super Mega Drive 3 na infância. Inclusive o primeiro jogo foi o Jurassic Park, final dos anos 90. E eram jogos moldadores de caráter pelo desafio, né? Você tinha que pegar, chegar em tal fase, pegar a senha, se morreu... Tinha o Game Over, hoje não tem mais Game Over, né? Tinha Game Over, retorna, não sei de que fase. Nossa, pois é. Era muita coisa. Hoje salva automaticamente e tem dicas no Uncharted, nas cenas nas partes de quebra-cabeça, fica os outros personagens. Acho que você tem que fazer isso. Que tal aquilo? E quando você não consegue, eu no caso, muito ruim, muito burro, aí aparece a opção, revelar a dica ou não? Então,
Em compensação, eles têm maior imersão, né? Maior roteiro, gráfico, jogabilidade, essas coisas. Tem dois aspectos, né, gente? O comercial, né? Isso realmente. Um jogo muito difícil pode não atrair tanto público. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado, porque aí a gente entra naquela coisa da idealização, né, do passado. Apesar da gente sentir essa diferença e a gente achar os jogos antigos mais difíceis, a gente sempre recai naquele perigo da memória coletiva, de falar, nossa, no meu tempo as coisas eram melhores, né, os jogos eram mais difíceis. Né, tiozão, né? Isso, né, e fazer o papel de coroa chato. Não, no meu tempo era melhor, né? Super Mario era, né? Era muito difícil e tal. Isso aqui que era um jogo do meu tempo. Exatamente, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso. Mas se você levar em conta que a indústria cresceu vertiginosamente, a preocupação, né, em atrair mais público, muito provavelmente está relacionada com a questão da jogabilidade, né? Melhorar e facilitar a jogabilidade. Eu lembrei aqui de outro inesquecível. Top Gear, o primeiro. Trilha sonora tá no coração até hoje. Ah não, Top Gear tem uma trilha sonora. Assim, eu poderia numerar jogos aqui, Sunset Riders, né? Nossa, é mesmo, isso é bom. Sonic Wings. Por exemplo, Sonic Wings não é um jogo difícil. Né? Eu adorava, mas não é um jogo difícil. Não é? Não. Nossa, eu não consegui zerar nenhum. Eu achava difícil. Isso varia. Se você pega os jogos de luta, por exemplo, Street Fighter. Street Fighter não é um jogo complicado, por exemplo, você jogar pra terminar o jogo. Isso não. Quer dizer, o Street Fighter 2 é um dos jogos mais importantes da história, né? Agora, em se tratando de jogos de temática histórica, o que vocês têm aí? Eu vi que o Andrew já começou a falar um pouquinho sobre God of War, o Thiago de Assassin's Creed, eu falei um pouquinho de Age of Empires, e também já falamos, né, comentamos sobre como esses jogos são produções do presente, olhares em direção ao passado, mas eles dizem mais sobre o presente do que efetivamente sobre o passado. O que vocês têm a dizer sobre esses jogos e a temática que eles abordam? Como tudo que a indústria cultural, essa grande indústria de entretenimento, ela se apropria do passado, das temáticas populares que estão ali no imaginário popular, enfim, de temáticas que vendem. O God of War mesmo, mitologia grega. O Assassin's Creed, o primeiro, as Cruzadas e os demais da franquia, em momentos históricos chaves, como o Renascimento, Independência Americana, Revolução Francesa. E tal como seriados e cinema, a indústria cultural se apropria do passado popular para os videogames. Então, nesse caso, temos aí a popular franquia Assassin's Creed, iniciada em 2007 com o lançamento do jogo Assassin's Creed 1 para Xbox 360 e para PlayStation 3. A trama se passa em 1191, durante a Terceira Cruzada no Oriente Médio, nas cidades de Acre, Jerusalém, Damasco e na fortaleza da Ordem dos Assassinos, Masyaf. Na trama, a gente comanda o Desmond Miles, que está no ano de 2012, e ele é um descendente da Ordem dos Assassinos, uma sociedade secreta, religiosa, política, militar secreta, que existia no Oriente Médio, de orientação religiosa islâmica, e essa ordem era inimiga da Ordem dos Templários, envolvida nas cruzadas de orientação religiosa cristã. Desmond Miles, ele é sequestrado pela indústria Abstergo, que é uma indústria farmacêutica mundialmente conhecida, que é da Ordem dos Templários. No jogo, a Ordem dos Templários e a Ordem dos Assassinos existe até hoje. E essa indústria, ela tem uma máquina chamada Animus, que quem deita nela permite para os cientistas que estão operando o acesso às memórias dos ancestrais. Então, os Templários da indústria Abstergo sequestram Desmond Miles para acessarem a memória dele, ou melhor, a memória do ancestral dele, Altair Ibn Lahad, que era um membro bem ativo da Ordem dos Assassinos, porque a indústria Abstergo está procurando a chamada Maçã do Éden, que é um artefato mítico religioso. Quem tem esse artefato domina o mundo. Então, eles aprisionam o Desmond na indústria e ficam explorando as memórias dele, do ancestral dele, do Altair, e a gente controla
o Altair no jogo. E aí tem a relação quando a gente morre, no caso, perde a sincronia no presente com o Desmond. Então, tem toda essa logística. No jogo, é a terceira cruzada, a Cruzada dos Reis, porque participaram reis soberanos como Saladino, o rei inglês Ricardo Coração de Leão e o rei dos francos, o rei francês Filipe Augusto. No jogo, a Ordem dos Assassinos, como eu falei, é inimiga da Ordem Templária, tipo cão e gato, estão destinados a se enfrentar em busca das relíquias passadas, como Marca da Aliança e a própria Maçã do Éden. E os Assassinos, uma seita secreta que age nas sombras, disfarçadamente, tem alvos políticos, grandes nomes no jogo, são 9 alvos, porque no jogo o Altair, ele numa missão, ele mais 2 irmãos da Ordem, a missão fracassa por conta do Altair, que muda um pouco o cronograma, e aí um dos assassinos que está com ele morre, e o outro perde o braço. O Altair, então, é punido pelo líder da Ordem, Al-Mualim, e ele vai para o nível mais baixo dos assassinos, então ele tem que realizar 9 assassinatos para voltar ao nível que ele estava, que era o nível de guerreiro de elite. Dentre os 9 assassinados, os 9 alvos dele, tem cristãos e muçulmanos. No fim se descobre que todos são templários disfarçados, mesmo os muçulmanos. E aí no jogo, o Al-Mualim é conhecido como o Velho da Montanha, que é uma lenda aí que rondava esse período. O jogo, ele é uma representação, ele não é o passado fidedigno, como a gente já deixou claro aqui, mas ele serve para chamar atenção para esse contexto, para a gente descobrir o que de fato é verdade no jogo ou não, o que é invenção, o que é a licença poética. Então, deixando claro aqui que o jogo não é um trabalho de história, não é nada que possa dizer isso é a verdade. Então, o tema aqui na historiografia, pesquisando a Ordem dos Assassinos. Às vezes alguns falam seita dos assassinos, mas seita não é um termo muito mais utilizado hoje, que é pejorativo, é considerado tradicionalmente um ramo religioso errado, diferente da ortodoxia, então não é um termo muito adequado para se usar. É melhor falar grupo religioso, tendência, movimento, ordem. E também esses grupos não se veem como seitas, não se dão esse nome, esse tipo de nomenclatura. Falar da Ordem dos Assassinos como historiador é complicado, porque tem muita lenda envolvida, a ordem realmente existiu, fazia assassinatos políticos, mas de fato era secreta, que não existem fontes da própria ordem falando sobre ela. Se existiram, se perderam no tempo. Então, no momento, não há fontes da própria Ordem dos Assassinos falando sobre si mesmo, seus membros, seus princípios, suas jogadas políticas ali no contexto. Lembrando que estamos falando das cruzadas, então temos vários jogadores políticos nessa geopolítica medieval. Grupos muçulmanos sunitas, xiitas. Lembrando que o sunismo e o xiismo são os 2 maiores ramos do Islã. Para a gente entender, fazer um paralelo, seria como o ramo protestante e o ramo católico no cristianismo. Outros atores, dentro dos próprios muçulmanos sunitas nas cruzadas, tem as divisões políticas. Então temos a dinastia Ayúbida, capitaneada e fundada pelo Saladino, o famoso Saladino, os turcos seljúcidas, os xiitas também tem vários ramos, tem os cruzados, enfim, vários atores políticos, e tem até os mongóis chegando ali do Oriente. Então é um contexto muito rico para se confabular em cima, né, para criar representações. Então, quando a gente vai estudar a Ordem dos Assassinos, não tem fontes não tem nem fontes dos próprios assassinos sobre eles, não sobreviveu nenhuma fonte, nem fontes islâmicas. O que a gente sabe hoje sobre a Ordem dos Assassinos são baseadas em fontes cristãs, fontes dos cruzados, e tem uma fonte judia que no caso é do Benjamin de Tudela, um viajante judeu que foi para o Oriente Médio no século XII, e ele comenta sobre a ordem. Então não há fontes islâmicas e nem dos próprios assassinos sobre eles, pelo menos não sobreviveram. Então é um pouco complicado porque essas fontes, como são cristãs, os inimigos políticos dos muçulmanos naquele momento, naquele contexto medieval das cruzadas, então essas fontes tratam os assassinos de modo pejorativo, pelo próprio nome. Na verdade, nem se sabe ao certo o nome dessa ordem, porque na verdade esse ramo da Ordem dos Assassinos, assim dita, a religião seguida era o xiismo, mais ramificado, que o xiismo tem vários ramos,
dentre eles o ismaelismo, e dentro desse ramo ismaelismo, tem o ramo nizarita, ou nizarismo. Então a Ordem dos Assassinos era de tendência religiosa xiita, ismaelita, do ramo nizarista, ou nizarita, nizarismo. O nome assassinos, quem dava, eram os cruzados, alegando que os membros da ordem, para cometer os assassinatos, faziam uso do haxixe, que é oriundo da cannabis sativa, a mesma planta de onde se faz a maconha. Lembrando que a cannabis sativa é usada milenarmente, já era usada na China para fins medicinais, serve para fazer fibra, tecido, papel. Não tem só o uso de droga, não é só uma substância psicoativa. Dela se faz a maconha e o haxixe. E aí se dizia, os cristãos cruzados diziam que os membros dessa ordem usavam haxixe. Daí vem o nome do árabe sírio, Hashishun, que nas línguas românicas, línguas derivadas do latim, como português, espanhol, italiano, viraram assassino. Hashish, Hashishun, é um telefone sem fio. Hashish, Hashishun, que era o termo usado para quem usava a cannabis sativa, para quem usava hashish, e aí virou assassino. Em espanhol, italiano, português. Então, esse termo assassino é dos cruzados, não é como os próprios membros se chamavam. E eu acho difícil, também não tem documentação muito segura que diga, que prove, né, que eles usavam haxixe, e eu acho muito difícil usar porque o Islã proíbe essas drogas psicoativas para consumo recreativo e para alteração de consciência. E é uma prescrição islâmica muito séria isso. O Islã, por exemplo, não proíbe o álcool. Proíbe, porque o álcool pode ser usado para higiene ou com fins medicinais. O Islã proíbe a alteração de consciência recreativa usando essas substâncias. Então, eu acho muito difícil um grupo muçulmano fazer uso do haxixe. Então, deixando claro, era uma relação dada pelos cruzados com tom pejorativo já naquela época. Literalmente chamando, esses muçulmanos aí são um bando de maconheiro. Então, acho difícil isso ser verdade por essa prescrição islâmica ser seguida por todos os ramos do Islã, sem distinção. É proibido o entorpecimento com qualquer substância. Então temos esse problema que só as fontes cristãs que falam sobre essa ordem não falam com muita precisão. Era comum já difamar, claro, como inimigo político dos cristãos, então difamar também os assassinos, dizendo que eles não só utilizavam maconha, o haxixe, quer dizer, outra substância, outro produto, mas dizer que eles também tinham várias mulheres nas fortalezas dele, viviam numa orgia sem fim. Então tem vários tipos de significância pejorativa dos cruzados cristãos aos membros desta ordem. E na internet a gente acha muito texto complicado também, dando crédito a isso, sem fazer a devida problematização de que, como o que se sabe é a partir dos inimigos políticos, vai ter muita coisa ali deturpada. Então o assunto, historicamente, está envolto mais em lenda, em dúvidas, do que em certezas. É mais seguro falar dos assassinos dizendo que não se sabe muito do que alegando falsas verdades. Mas se sabe sim alguma coisa. O que se sabe? Era sim um ramo do Islã atrelado ao xiismo, xiismo ismaelita, nizarita. E, por favor, não vamos pensar que os xiitas hoje são... A ordem existe hoje, mas na verdade uma herança, uma ordem herdeira existe sem o mesmo método de cometer assassinato político. E pelo amor de Deus, não vamos resumir o xiismo a isso. Indico aqui o episódio 13, que eu entrevistei o professor Andrew Trauman sobre o Irã. Falamos também um pouco sobre o xiismo. Naquele contexto, o xiismo era uma minoria política, então tinha como inimigo os cruzados e os soberanos muçulmanos sunitas. Era muito comum nas cruzadas, as cruzadas não foram, entendendo as cruzadas como expedições militares entre o século XI e XIII no Oriente Médio, marcando a expansão da Europa ocidental para o Oriente. Havia ali não só a questão muçulmano contra cristãos, havia várias jogadas políticas, tanto que era comum, não vou dizer comum não, mas se encontra alianças entre cristãos e muçulmanos sunitas para derrotar xiitas, inimizades entre próprios muçulmanos sunitas e xiitas e dentro do próprio sunismo.
cristãos também se enfrentando, então não dá para resumir as cruzadas só como conflito inerente ali automático cristãos muçulmanos, que vai muito além disso. Inclusive, a própria ascensão política do Saladino, quando você estuda a biografia, você vê que ele em algum momento fez acordos com soberanos cristãos, soberanos políticos cristãos, para enfrentar inimigos xiitas. Então é um contexto mais complexo do que se costuma falar. Então a ordem existiu, ela foi fundada pelo agitador político persa, por um líder político persa chamado Hassan ibn as-Sabah, que muito se fala Hassan, Sabah também. Ele nasceu na Pérsia, na região que hoje é o Irã, em 1050, faleceu em 1124. Então a ordem foi fundada aí, no final do século XI, início do século XII. Nem a data precisa a gente sabe. O Hassan ibn Sabah, ele fundou a ordem após conquistar várias praças fortes, regiões estratégicas e fortalezas ali nas cadeias montanhosas do Irã, na região de Elburz. O destaque foi a conquista da fortaleza de Alamut, ao sul do Mar Cáspio, ao norte do Irã. Essa foi a principal fortaleza da Ordem dos Assassinos. Ela foi conquistada em 1090, fortaleza de Alamut, ao norte do Irã, ao sul do Mar Cáspio, foi a principal fortaleza dos assassinos durante a Idade Média. O que se sabe também, que se deduz das fontes cristãs, é que eles tinham uma disciplina religiosa rígida, muito rigorosa, e sim cometiam assassinatos de líderes políticos, dos seus inimigos, que naquele contexto eram os mongóis, vindos do Oriente, soberanos políticos sunitas, inclusive tem fontes que dizem que eles tentaram matar o Saladino mais de uma vez, e também tinham como inimigos os cruzados. Eram assassinatos feitos, parece que com adagas, lâminas, não era com envenenamento, assassinatos feitos em público, de forma oculta, disfarçada, para chamar a atenção do povo para aquele ato, né? Matavam os seus alvos em público, seus inimigos sempre soberanos e notáveis políticos. E era um ato um tanto suicida para o assassino. Mas a gente não sabe se eles suicidavam após cometer os assassinatos ou se deixavam ser pegos, torturados, assassinados. Não se tem certeza nem disso. Então, mas se sabe que o assassino fez sua missão, acabou a vida dele. O assassinato mais importante que eles fizeram foi o do Nizam al-Mulk, um soberano turco seljúcida, em 1092. Então a ordem foi bem ativa ali no final do século XI e início do século XII. No século XIII, a ordem deu uma enfraquecida, quase desapareceu por causa dos ataques dos mongóis, liderados pelo Hulagu Khan, que esse ataque em 1256 destruiu a fortaleza de Alamut, que era a principal praça forte da ordem. No século XIX, a ordem ressurgiu, claro, não cometendo mais assassinato político, era outro contexto. Então eu não sei até que ponto, na verdade, era a mesma ordem ou só uma herdeira. Então eu me baseei aqui, deixando claro, em 2 estudos do historiador espanhol e arabista Felipe Maíllo Salgado e também de um professor de Oxford, de origem libanesa, um clássico, Albert Urani, na sua obra Uma História dos Povos Árabes. Então, sobre essas ordens que surgiram depois, no século XIX, não sei até que ponto são ordens herdeiras dos assassinos medievais ou ordens só influenciadas, mas se registra que os Hashishun, ou seus herdeiros, ressurgiram no século XIX, liderados pelo Aga Khan, que chegou a marchar contra a cidade de Bombaim, na Índia, para dominar a cidade. Disse que na Índia estava a comunidade mais florescente da ordem, que é chamada até hoje de comunidade Rojas. Mas, de novo, não sei até que ponto é uma ordem herdeira ou só influenciada dos assassinos. E se fala de comunidades de Hashishun na África, Paquistão, Síria, Irã, Afeganistão e na Ásia Central. Mas, de novo, não sei até que ponto pode-se dizer que era herdeira ou só influenciada pelos assassinos medievais. De novo, o termo Hashishun ou assassinos foi dado pelos cruzados, de uma expressão do árabe da Síria, Hashishun, usuário de hashish. E hoje, esses ditos grupos inspirados assassinos se chamam Rojas. E segundo Maíllo Salgado, fundador da ordem foi o Hassan ibn Sabah, como eu falei, mas o seu líder mais famoso foi o Sinan ibn Salman, também conhecido como Rashid ad-Din Sinan, que os cristãos chamaram de um velho da montanha. E então não sabemos exatamente se os muçulmanos medievais ou os próprios assassinos chamavam esse líder, o Rashid ad-Din Sinan, de velho da montanha. Era um termo dado pelos cristãos. Mas aí ficou como o líder mais famoso da ordem.
Então isso é mais lenda do que algo que pode ser comprovado por fontes. Porque diziam que os assassinos eram cegos ao comando do Velho da Montanha, que eles seguiam ele de forma irrestrita. E finalizando essa contextualização é isso. A ordem existiu, de fato, fazia assassinatos políticos, tinha vários inimigos políticos, os turcos seljúcidas, que eram de orientação muçulmana sunita, a dinastia Abasta, que ainda era uma dinastia importante ali no Oriente Médio, os cruzados cristãos e os mongóis. Mas, de novo, o que se sabe sobre essa ordem é muito pouco para a gente fazer afirmações tão muito precisas. Se sabe mais a partir de fontes cristãs, como o próprio Marco Polo comenta sobre eles, e outra fonte cristã, ou melhor, outra fonte não cristã que não comenta, como eu falei, era o Benjamin de Tudela, viajante judeu, e as outras fontes eram clérigos cristãos, cruzados. Então, no geral, essas fontes tentavam difamar a ordem porque eram seus inimigos políticos. O jogo permite, então, uma imersão ali interessante nas cruzadas, naquele contexto. É visualmente muito bonito, mas não dá para levar o jogo como um retrato fiel da história. O jogo se baseia muito mais na criação a partir das lendas do que na história de fato, tirando a questão de que existiu a ordem que cometia assassinatos políticos públicos. É isso. Não sei qual que é a sua opinião, né, na verdade, sobre isso. É o quanto que esse tipo de obra, ou no caso do jogo, né, pode colaborar para um sentimento, ou para uma percepção de mundo, ou para um discurso anti-islâmico. Você acha que tem isso no jogo, que ele acaba reforçando um estereótipo, enfim? O que você acha disso? Qual que é a sua percepção? Boa. Eu acho que reforça, porque eu joguei o primeiro todo em inglês. Eu não lembro de comentarem no jogo, os personagens mesmo, sobre sunismo e xiismo. Então ele passa aquela ideia, os muçulmanos são assassinos, como se os templários não se envolvessem em questão militar. Só os muçulmanos, eles são malucos, assassinos. Então acho que contribui para isso. Até porque no jogo os templários vão lá para dançar a dança do passarinho, né? Eles não vão lá para matar ninguém. Isso. E no jogo o Al-Mualim, que é o líder da ordem, ele é um templário disfarçado. E os muçulmanos alvos do personagem, o Altair, são, na verdade, cruzados disfarçados. Então ainda passa aquela imagem de muçulmano traíra, que traz sua própria religião, tudo mais. Então realmente é um jogo complicado nesse reforço aí de estereótipos negativos. Tem um ponto interessante, alguns pontos interessantes, que é o detalhe gráfico das mesquitas, dos minaretes, que são as torres das mesquitas, que o Altair tem que subir no topo e ativa a visão de águia, que aí ele vê todo o cenário e o mapa se revela pra gente. E o cotidiano das cidades árabes eu achei muito bem retratado, em contrapartida. Que o personagem ele pode ficar nos telhados, né, fazendo o parkour X-Men, pulando metros, 5 metros, 10 metros, mas ele pode andar na cidade. Na cidade tem o souk, os mercados árabes, são famosos em toda cidade árabe, tanto no Oriente Médio como no norte da África. E ali tem muitos detalhes, vários tipos de tenda, lojista vendendo, feirante vendendo perfume, incenso, tempero, roupa, carne. Então assim, e são estreitos, né? Porque as cidades árabes medievais, elas tinham as ditas medinas, tinham ruas mais estreitas, povoadas ali por muita gente circulando e pelos feirantes. Então, quando você joga o Altair no solo das cidades, você vê esse cotidiano achei bem retratado, o cotidiano movimentado dessas feiras. Sim. Thiago, o Assassin's Creed eu acho nesse ponto interessante. Às vezes ele peca no conteúdo, mas ele geralmente, né, quando trata assim, né, ambiente, da forma, né, das estruturas, ele tem certa preocupação. Eu me lembro que quando do incêndio da Catedral de Notre-Dame, né, na França, a Ubisoft, né, que é a produtora do jogo, ela, além de doar um valor, ela disponibilizou as digitalizações que ela havia feito, né, da catedral. Foi um trabalho de mais de anos, se eu não me engano, escaneando todo. É isso, para fazer lá a versão 3D, né, do jogo. Então, nesse ponto, o Assassin's Creed ele traz essa coisa da ambientação mesmo, né, que
como a gente já havia falado, é, de certa forma, a grande sacada dos jogos dessa nova geração, né? A realidade virtual criada é muito, muito boa. Muito bom. Wendel, você tem alguma coisa para falar com a gente aí sobre o jogo que você separou? Então, eu, né, até por conta do desenrolar do tempo aí, né, e depois dessa aula do Thiago sobre Assassin's Creed, eu trouxe aqui o God of War. Eu vou ser um pouco mais sucinto, até porque eu não vejo assim grandes aprofundamentos no próprio roteiro do jogo. Claro, tem alguns, eu vou até levantar alguns pontos, né? Eu vou tratar basicamente aqui dos três jogos. Assim, não são os três na linha cronológica, tem jogos para PSP e tal, tem derivado, o God of War 1, o 2 e o 3. O Ascension, não vou tratar aqui hoje, né, que foi um jogo também lançado a posteriori, e nem a nova versão, né, agora na mitologia nórdica. God of War foi um jogo lançado aí em 2005, se não me engano, no começo de 2005, produzido pelo estúdio, pela produtora, se não me engano, Santa Mônica, e que tem como personagem principal a figura do Kratos, né? Um deus que, aliás, um espartano, né? Um guerreiro espartano que, entre aspas, prestava serviço ao Ares, e que foi traído, né? Teve a sua esposa e filha, se não me engano, assassinadas por ele próprio, mas sob a influência do deus. E o primeiro jogo, por exemplo, começa com ele recebendo a atribuição por parte de Atena de frear, né, as ações do Ares, que estava destruindo a cidade de Atena. Então a deusa Atena, né, coloca algumas missões para ele ali, e nesse jogo ele já tem algumas características ali, se não me engano, são mais de 10 raças, né, retratadas, além de pelo menos 4 chefes, e a gente tem ali uma mistura, né, uma grande miscelânea ali de elementos da mitologia grega costurados, amalgamados e tal, né, mas que tem essa figura aí do Kratos no centro. Essa figura, existe algum paralelo? Bem, até existe, né? Quando a gente pega lá o Exildo, tem lá entre os filhos da Stygia, né? Com Palas tem a figura do Kratos, né? Poderia ser traduzido assim como Kratos seria uma personificação do poder, né? A gente pode colocar assim, e que foi entregue, né, a Zeus, se tornou os 4 filhos da Stygia foram colocados na companhia de Zeus, enquanto ele dava início lá ao combate contra os titãs, né, vamos dizer assim, no episódio da mitologia grega conhecido como Titanomaquia. Mas essa figura pouco se assemelha. Esse Kratos o Kratos do jogo é um espartano e carrega todos os estereótipos do espartano, figura brucutu, quase um Arnold Schwarzenegger, assim, do mundo. Arnold Schwarzenegger é da nossa geração ainda, né? Eu diria que quase quem é o brucutu do momento? Jason Statham, né? O Van Diesel, Terry né? Crews. Não, esse aí já é velho. Ele não também, é brucutu, não. Ele é o famoso pai do Chris, mas enfim. Então, né, o primeiro jogo é centrado nisso e termina com Kratos, né? Eu vou dar spoiler, o jogo já tem mais de 15 anos, então eu me dou a esse direito. Ele acaba matando o Ares e toma o lugar dele, né, enquanto Deus. Ou seja, o que a gente percebe aqui é literalmente uma projeção contemporânea, né, ou seja, do mundo contemporâneo. Eu diria que o Kratos, nesse caso, aí, se torna um self-made God, né? Se a gente tem um self-made man, ele é o self-made God. E o segundo jogo vai colocar o Kratos em confronto, né, com a principal divindade do panteão, com Zeus. Entre o jogo 2 e 3 ali vai ter início, né, ele vai contar com a ajuda de vários titãs e vai iniciar uma nova
né, guerra no Olimpo e tal. Mas enfim, alguns aspectos que a gente percebe é uma mistura de vários mitos, de várias versões, né? Quando a gente fala de mito grego, a gente tem que tomar cuidado, não existem versões canônicas dos mitos, né, gregos antigos. Se você vai a autores diferentes, você vai ter versões diferentes, né? Por exemplo, o caso famoso é do nascimento lá de Afrodite, né? Você tem versões diferentes. Na Ilíada você tem, né, uma versão, pelo menos a referência a ela. Você vai a outras fontes, você tem outras versões, etc. e tal. Então você tem uma grande mistura e uma tentativa de criar uma padronização ali em que essa figura do Kratos, né, que é uma figura, se não inexistente, pelo menos periférica, né? Existe, como eu falei anteriormente, um Kratos, mas guarda pouquíssima semelhança. E quando eu assisti, né, o documentário, né, o Making of God of War, se não me engano, ele estava como um bônus, né, do próprio jogo. Ele mostrou o processo. Você percebe que não havia nenhuma preocupação do ponto de vista do roteiro em dar acuidade, em mostrar essa mitologia assim com grande esmero. Então, existe essa mistura, é uma mistura inclusive cronológica, né? A ideia é pegar um espartano que lutou e jogar num tempo, e misturar os tempos, né? Misturar um tempo histórico com um tempo anterior, um tempo dos heróis, se a gente pode chamar assim, que os deuses andavam junto aos homens. E um tema que trabalha com os estereótipos, né, melhor dizendo, da guerra no mundo antigo. O Kratos é quase um exército de um homem só, né? Nesse sentido, ele é quase um John Rambo, lutando aí suas batalhas contra exércitos de humanos e de criaturas mitológicas. E, enfim, basicamente, tratando God of War, esses são os aspectos gerais assim que eu consigo enxergar no jogo. O jogo é muito mais o fruto de uma cultura histórica, né? Tem até um autor, um pesquisador que escreveu uma dissertação de mestrado aqui na UFG que estudava a didática da história nos videogames, né? E aí ele estudou o caso do God of War, chama Hugo Albuquerque de Moraes. E aí ele defende, né, que esse jogo, né, e o personagem Kratos, eles fazem parte de certa cultura histórica, né? Cultura histórica entendida como o conjunto, né, de elementos do pensar historicamente que estão aquém e além do campo da historiografia e do cânone historiográfico. Ou seja, como o passado é cristalizado e recebido na cultura para além da academia, né, do conhecimento metodologicamente regulado. E o Kratos, enfim, ele é muito mais, né, ele apresenta dilemas do homem contemporâneo, ele apresenta os problemas do herói da modernidade, né? Se a gente pega lá Lukács, ele é muito mais esse herói do que um herói típico das epopeias, da literatura, né, entre aspas, antiga. Andrew, eu pensei que ele era mais o tipo do... Mas também nunca parei pra refletir muito sobre. Que ele era mais o tipo do herói da epopeia, por causa das façanhas. Faz 1001 coisas, dá conta de todo mundo. Nossa, no Ascension, meu Deus do céu, dá conta do mundo inteiro ali. Mas assim, por que ele é mais próximo do herói moderno do que do herói grego epopeico? Então, basicamente porque ele é um herói basicamente problemático e envolto a problemas, né, subjetivos. Quando a gente pega, por exemplo, né, e eu vou até... essa pergunta do Thiago é interessante. Quando você pega um herói da epopeia, não necessariamente ele vai dar conta de fazer tudo, né? O herói na epopeia, ele está em busca da nobreza ou da divindade, né? Isso é a leitura que, por exemplo, o Hugo de Albuquerque faz do Lukács. O Kratos, ele não tem um objetivo por trás das façanhas dele, né? Ele quer, por exemplo, lá acabar com os dilemas que ele sofre, por exemplo, ter matado a filha e a mulher. Ele é um anti-herói, vamos dizer assim. Se a gente pega, verdade. Né, se a gente pega a
a cultura contemporânea de quadrinhos e tal, ele seria um anti-herói. Por exemplo, você pega o Hércules, né, o Heracles lá, na relação, quando ele vai fazer lá os 12 trabalhos dele, existe um processo de evolução constitutiva, né? Quando você pega o mito do herói, do Campbell e aplica. No caso do Kratos, você não percebe esse mesmo paralelo. Ele é basicamente assim, né? Eu já usei o exemplo do John Rambo, já usei o exemplo do Brucutu, né? Ele é basicamente um justiceiro dentro da mitologia grega. É esse estereótipo. Isso é verdade. Entendi. É isso aí. Você tem mais alguma coisa a falar? Então só pois completando a coisa da cultura histórica, né? E realmente o Kratos se você pega os jogos lançados nos anos 2000, né, os mais importantes, né, alguns GTA e coisa do tipo, você percebe essa figura do protagonista ganhando muito espaço, esse protagonista eticamente problemático e tal, e o Kratos é assim, é um deles. Só que a ambientação dele é no mundo mitológico, né, entre aspas, grego. Então, para a gente encerrar esse episódio sobre os jogos, eu vou trazer uma série tal que é bastante famosa, ou pelo menos foi bastante famosa. Hoje, não sei se joga tanto, muito embora no ano passado tenha se lançado uma última atualização do jogo, né? Mas que é a série Age of Empires. Como o Andrew falou, né, tem a série principal, Age of Empires 1, 2 e 3. Então, em 2017 foi anunciado a quarta sequência, né, do jogo, Age of Empires 4. Já tem trailer, né, quem quiser ver lá e tudo, mas até hoje, até ontem pelo menos, o jogo não tinha sido lançado. Pois bem, o primeiro, né, da série, o Age of Empires, só Age of Empires, foi lançado em 97. E ele é ambientado ali na antiguidade. Lançado pela Ensemble Studios. E ele tem ali, já na época, né, você já observa ali alguns jogos como Warcraft, que já existia, né, e Civilization, que eram jogos Warcraft de videogame, né, o Civilization eu não me lembro, mas e outros jogos de estratégia. Foi lançado aí com ambientação de Roma, de Grécia. É um jogo do final dos anos 90, né? E depois, em 99, foi lançado o jogo que fez o maior sucesso, né, da série, que foi o Age of Empires 2, The Age of Kings, que teve algumas expansões, enfim, e foi ele que foi remasterizado recentemente. Recentemente ele foi remasterizado, e em 2019, uma versão definitiva. E nessa versão definitiva é interessante que tem algumas batalhas históricas. Você pode jogar algumas batalhas históricas aí que se passaram no período medieval, porque a ambientação do Age of Empires 2 é o período medieval. E o Age of Empires 3, que não fez tanto sucesso, acho que foi muito esperado, lançado em 2005, que se passa ali na Idade Moderna, na Era das Navegações, enfim. O Age of Empires 3 ele teve uma mudança muito grande, né, na mecânica do jogo. Ele tem alguns, vamos dizer assim, quando você faz um jogo solo, né, que você tem algumas influências externas, né, você pode contar com o auxílio da metrópole e tudo diferente dos anteriores, que era só você explorando o seu mapa, coletando recursos e construindo ali os seus exércitos. No 3 você tem essa possibilidade de adquirir recursos da metrópole, você também tem possibilidade de fazer alianças com nativos americanos. Se passa na América, né? O cenário principal é a América, a campanha se passa nos Estados Unidos, ali justamente no período de descobrimento, no período das expansões, avança um pouco ali também até o século XIX, né? Da criação de ferrovias e tal, e é um jogo que tem uma pesquisa histórica interessante. Eu acho que uma das coisas mais assim, que me encantam nesse jogo é o fato de que quando você escolhe a civilização para poder jogar com ela fala a língua daquele povo, né? Então, assim, claro que não são frases muito elaboradas, mas é interessante observar isso. E com o passar do tempo, principalmente no Age of Empires 2 e no 3 também,
quando o Andrew falou sobre a ligação do jogo com o presente, né, a gente observa aí as tentativas, sobretudo de quem reflete sobre, de quem pensa sobre a sociedade, as relações sociais, as relações humanas, que de tentar incluir, né, de tentar buscar uma menos excludente, uma ciência menos excludente, no caso, um jogo menos excludente, mais inclusivo. No caso do Age of Empires 2, essas versões que foram remasterizadas e agora a versão definitiva, essas versões que foram remasterizadas e agora a definitiva, né, a chamada versão definitiva, a inclusão de alguns povos que até então eram marginalizados. O 3 nós vamos ter 2 expansões, né, além do jogo nativo, 2 expansões. A expansão Chefes de Guerra, né, The War Chiefs, e as Dinastias Asiáticas. No War Chiefs você tem civilizações Inca, Azteca e Maia, e as Dinastias Asiáticas, Índia, China e Japão. Claro, quando você vai jogar, por exemplo, com a Inglaterra, que talvez seja a nação mais forte, assim, né, dentro do metagame, e você pega os Aztecas, por exemplo, ou mesmo os Incas. Não, tem outras civilizações indígenas, tá? Tem Sioux também, se eu não me engano. Agora não me falha a memória. E aí você joga contra os ingleses, por exemplo, é absurdamente diferente, né? E é muito difícil você jogar com os indígenas do que você jogar com as civilizações europeias ali da expansão marítima, né? Os portugueses também são relativamente fortes, mas os ingleses são os mais fortes aí. Agora, em termos de pesquisa histórica, enfim, para o desenvolvimento desses jogos, eu vejo que existe alguma, né? No Age of Empires 2 você chega a jogar com Joana Dark lá no início do jogo. No Age of Empires 3 você começa ali numa tomada de Malta, né? A campanha. Eu não posso dizer muito, porque eu não joguei muito, mas enfim. E existe essa pesquisa, né? Um jogo que tem umas dificuldades gráficas. Eu não sei como é que vai ser o próximo aí, o 4. Tem essas dificuldades gráficas, naturalmente, porque na época em que ele foi produzido, o jogo não tinha 100 GB, né? Como eu falei, era um CD, depois o DVD, depois... E, enfim... Agora, isso eu já até usei em sala de aula, né? Já caminhando aí para o fim, que vocês também devem comentar isso, não sei. Mas que... Eu utilizei o jogo para mostrar, assim, em sala de aula, né, como que se pensa, como que se representa esse contexto histórico. E aí eu usei o 3, né, e aí mostra lá os astecas, por exemplo. Então tem todo um componente religioso. O jogo tem essa característica de trazer um componente religioso. Então quando você joga, por exemplo, com os turcos, você constrói mesquitas. Quando você joga com nações cristãs, você pode construir igrejas, você constrói padres, e eles têm lá a sua função no jogo, né? A função de curar unidades, enfim. E aí de mostrar como que se construiu essa representação, essa construção sobre o passado, e o quão ela se aproxima da experiência real, a própria dimensão da colônia e das relações colônia, se chama assim, né, no jogo, colônia e metrópole. Então, discutir esses conceitos, né, que o jogo traz, conceito de colônia, conceito de metrópole, que são coisas que a gente pode trabalhar, e eu acho que daí vem, em termos de narrativa, né, vocês falaram em que o Assassin's Creed pode ser utilizado por conta da sua construção estética, da sua imagem, né. No caso aqui dos Age of Empires, dá para mostrar um pouco aí a questão, trabalhar um pouco essa questão da narrativa. Lógico, como não dá para fazer um jogo inteiro na sala de aula, mas também, por exemplo, a necessidade de construção de recursos, porque muitas vezes a gente observa a história e se esquece de falar que os seres humanos precisam comer, precisam construir casas, precisam construir lavouras, precisam trabalhar a terra, né, para poder plantar e poder comer, precisam fazer mineração para poder ter metais, o papel do dinheiro. Então são todas questões que dá para se trabalhar nesse tipo de jogo, um jogo de estratégia em que você precisa fazer isso. Quando tem outros jogos hoje em dia, o Minecraft mesmo, né, que você tem que sempre ali ter que minerar para poder
construir alguma coisa, mas no caso, né, não estou comparando não, mas só porque me veio à cabeça, mas o Age of Empires, ele traz essa dimensão de você precisa ter recursos para poder construir isso ou aquilo, e no fim das contas, ir à batalha, que é o principal mote, assim, do jogo, né? Vencer através da melhor estratégia. E aí eu queria comentar só muito brevemente outros 2 jogos que eu particularmente gosto muito e que trazem uma ambientação histórica que eu considero interessante, que é Mount & Blade, Warband, né, que tem, se não me engano, 2 ou 3 expansões e formas de jogar. Tem Napoleonic Wars, né, o Warband, e é um jogo fantástico. Ele tem uma jogabilidade muito boa, a mecânica de batalha dele é muito interessante, você golpeia com o mouse, né, por exemplo, e ele traz, né, uma coisa que particularmente me encanta bastante, que é a ideia do cotidiano. Você é um personagem, esse personagem interage com o cenário, interage com outros personagens, você pode, dentro do jogo, né, não é um jogo que se passa num cenário real, existe uma expansão, um mod, né, do jogo, que você transfere o mapa para a Europa medieval, mas o jogo mesmo, nativo, ele é num cenário fictício, embora você consiga fazer vários paralelos com esse cenário, entre esse cenário fictício e a realidade, porque eles não são nem um pouco sutis, né? São paralelos bem evidentes no jogo, e você é um personagem que precisa ali sobreviver, né? Construir a sua carreira, vamos dizer assim. E dentro disso, ele traz uma ambientação medieval muito interessante, os castelos, as relações nobiliárquicas. O que ele deixa, ele não se propõe a ser um jogo histórico, né? E aí eu acho que deixa bastante clara essa questão de ser uma produção artística, de entretenimento, mas que pode trazer alguma reflexão. E eu acho que nesse ponto existe uma grande honestidade, e é muito interessante porque não cria uma expectativa de ser verossímil com o passado que aconteceu. Porque senão cai no pecado que a gente falou de todos os outros jogos, né? De ser anacrônico, ou de ser romantizado, ou de todo tipo de... ou ser estereotipado, ou qualquer coisa do tipo. Ele não tem isso. Então, quer dizer, ele não se passa no cenário real, mas esse indivíduo, né, que você controla no jogo, ele pode levar uma carreira a ser um trovador, um mercador, um guerreiro, um nobre. Você constrói relações interpessoais, relações nobiliárquicas, você pode jurar um rei. As relações políticas são muito importantes dentro do jogo. Quando você começa a se envolver com determinada facção dentro do jogo, você se opõe a outras. Então, isso é muito interessante quando você pensa na Idade Média, porque traz uma representação interessante sobre esse cotidiano e essa vida e essas relações políticas e sociais. Ele não aborda questões religiosas, né, no jogo, o que, se a gente for trazer para a Idade Média real, não cabe nesse contexto, não cabe nesse caso, mas ele é muito interessante porque mostra esse cotidiano, ele tem um trabalho gráfico interessante, né? Você entra no castelo, não é aquele castelo da Disney, né? É um castelo fortaleza, bem simples, bem rústico mesmo, assim como as pesquisas mostram que os castelos medievais tinham essas características. E por fim, um outro jogo também que esse já traz, assim como Assassin's Creed, né? Ele não traz uma narrativa, não é a proposta dele, ele é só um jogo de batalha mesmo, de você batalhando contra outros jogadores, que é um jogo da Warming Game. É um jogo de batalha, né? Jogadores contra jogadores. E na verdade são 3 jogos que eles produziram assim. O primeiro deles é World of Warships. Depois lançaram o World of War Tanks e o World of War Planes. E ele traz navios, né? Warships, tanques de guerra, carros de combate, né? O termo. E aviões de guerra, todos eles que foram usados entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Então ele faz uma reconstrução desses navios, alguns deles, inclusive, estava pesquisando que um dos navios, dos porta-aviões que tem no jogo, foi desativado muito recentemente pela Inglaterra, né? Chama-se Hermes, foi desativado recentemente, ele entrou em operação, se eu não me engano, em 1918 ou 17, uma coisa assim.
O jogo traz comandantes, o jogo traz os navios de guerra, você compra esses navios e batalha contra outros jogadores. É só isso o jogo, é bem simples, mas ele traz, né, essa imagem dos navios, é muito interessante, muito bem feito, né, o jogo tem para videogame, tem para computador também. Esse contexto fala um pouquinho sobre o navio, e para quem gosta aí de história militar, quem gosta de levar isso para a sala de aula, mostrar as imagens, essa reconstrução é bastante interessante. A própria estratégia do combate naval, ou aéreo, ou terrestre, né, pode ser abordada aí também a partir desse jogo, mas que não também, o jogo não se propõe a fazer isso. Então, eu costumo dizer assim, toda vez que eu vou jogar esse jogo e gosto de jogar com navios soviéticos, e tem algum navio alemão, né, ou japonês, a vontade que eu tenho é de atirar no navio aliado, que pelo jogo permite isso, né? A União Soviética ou os Estados Unidos jogando na mesma equipe de um navio japonês ou alemão. O que não faz sentido nenhum no contexto ali da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Afinal de contas, colocou de lados opostos essas nações. Mas ele tem essa abordagem, né? Dá para você ver, o navio é muito bonito, o jogo é muito bonito, para dar essa olhada. Agora, se fosse para a gente continuar falando aqui, acho que a gente poderia ficar o resto do dia, né, o resto da noite aqui falando sobre jogos. Tem vários outros, né, a gente poderia também falar sobre os jogos de RPG, né, que também tem temática histórica que podem ser abordados. Eu acho que a gente fala disso em outro podcast. Aqui é falar um pouco de jogos eletrônicos. E vocês querem comentar sobre a questão do uso dos jogos como ferramenta didática ou para pensar o ensino, a educação e a história? Eu quero comentar muito rapidamente. Eu vou até deixar linkado no post do episódio o artigo que eu usei de referência, chamado Games e Educação, Considerações sobre Assassin's Creed e o Ensino de História, do Elvis Severo e do Jiong Zaduski. Nesse artigo eles comentam que o videogame está sendo objeto de discussão na pedagogia, na didática, no ensino, na história principalmente, por causa dos jogos de temática histórica. E ele chama a atenção para o conceito de nativo digital. Essa geração aí nascida 2000, 2010, que, diferente da gente, que é dos anos 90, a gente viu surgir essas tecnologias. O nativo digital ele já nasceu com essa tecnologia, então ele tem mais facilidade de lidar com elas. E ele tem uma demanda, tem várias demandas na verdade, uma delas é o videogame. Nesse sentido, o videogame e os jogos eletrônicos podem ser usados como recurso didático nas aulas de história, porque ele favorece, primeiro ele chama a atenção, né? Como a gente já comentou, favorece imersão em contexto histórico pela produção de realidade virtual e permite que um aluno, dependendo do jogo, até pense historicamente. A partir de certo jogo, como Assassin's Creed, por exemplo, o God of War, o professor pode propor questões, né, sobre a veracidade, sobre a representação, como a gente está fazendo, como a gente fez aqui. Então, vou deixar linkado na nossa página desse podcast, desse episódio, esse artigo que, inclusive, ele cita alguns projetos, professores utilizaram jogos como recurso didático. Claro que isso também depende da vivência do professor com isso, dos recursos materiais da escola, mas o artigo chama essa atenção para tentar fazer uso dessa demanda dos nativos digitais para tornar a sala de aula mais interessante e instigar o aluno com conteúdos e habilidades, porque já foi o tempo que videogame era só lazer ou coisa viciante. O videogame, dependendo do jogo, ele possibilita uma melhora no raciocínio, na aprendizagem como um todo e até na sociabilização. Esse caráter da sociabilização, o jogo, né, independente de ter um plano de fundo histórico ou não, ele ajuda muito a quebrar o gelo, né, com os alunos. Então, assim, o professor que gosta de ter uma relação mais próxima, de ter uma conversa mais aberta com os alunos, um caminho mais aberto aí com os alunos, tem, né, nos jogos eletrônicos, um filão a ser explorado, né? Eu falo isso por experiência própria. Até porque não dá para ter experiência de outra pessoa, né? Mas, enfim, por vivência mesmo. Eu só queria acrescentar um ponto, porque a gente que tem vivência, por exemplo, em escola
né, com aluno de ensino médio, público, privado, o que acontece? A gente tem alunos de grupos bastante heterogêneos. Sabe? Você tem aluno que é viciado em jogo, e você tem aluno que nunca viu aquilo na vida. Você vai para uma escola pública, né? Você vai se esbarrar numa realidade que tem garoto, tem garota lá que nunca teve contato com o computador. Então eu sempre tenho cuidado para usar desse tipo de ferramenta, né, mas com certa mediação e com certo cuidado. Porque se você centrar, por exemplo, uma matéria ou mesmo um trabalho, uma atividade que depende do conhecimento que o aluno tem de tal jogo e tal, isso pode gerar mais desigualdade entre os alunos do que necessariamente uma aproximação com eles. Então é só saber fazer essa ressalva. Eu acho um artifício importante, eu acho que é um meio interessante para atrair os alunos, né, para chamar a atenção. É uma ferramenta que pode ser utilizada, mas a gente tem que sempre refletir sobre o mundo, né, ao redor da gente, né, principalmente em sala de aula. Muito bom. É isso mesmo, você tem razão, Andrew. Tem que ser feito e dá para fazer, né, algumas coisas estruturadas dentro do calendário, usando os meios da escola, mas tem que ter todo esse cuidado. Não é a nossa proposta também falar disso hoje, né, até porque acho que a gente não se preparou também para abordar essas questões. Então eu acho que é isso, né? Fechamos por aqui, dicas culturais, senhores. Eu indico para os seus momentos de lazer e descontração Uncharted 3, Drake's Deception. Já é antigo, né? De 2011, quase 10 anos aí. 10 anos, eu acho. Enfim, sou bom de cálculo. Mas da trilogia do Uncharted para PlayStation 3, esse foi meu preferido, até porque boa parte dele é ambientada lá no Iêmen. Então, esse me ganhou. Fora que ele consegue contrabalancear, melhor, consegue balancear muito bem momentos de ação, estilo Matrix, Tom Cruise, e as partes de quebra-cabeça. Então, indico esse jogo. Jogão. O Andrew? Eu vou indicar um jogo, né? Vou indicar diversão e vou indicar também um livro, né? Para quem quer vocês não dão conta, né? Quem quer se aprofundar na questão da história e jogos e tal. O jogo é um jogo, assim, passou um pouco desapercebido, não é um jogo dos mais famosos, ele se chama Shadow of Rome, né? É um jogo lançado em 2005 e que tem a trama, um jogo para PlayStation 2, e a trama dele se passa ali nos dias que se seguiram ao assassinato do César. E se assume algumas identidades, a de Otaviano, a de um escudeiro, né, um militar muito próximo a César. E aí você vai mergulhando numa trama que envolve desde política senatorial até jogos gladiatoriais. E o livro eu vou indicar o Homo Ludens, né, o Homo Ludens do John Huizinga, que foi o autor que eu citei lá no começo do episódio. Eu vou deixar como dica cultural um jogo que a gente não comentou, porque os que a gente comentou, ok, né? Tudo bem, mas o que a gente não comentou e que às vezes alguém pode sentir falta, porque é um jogo que tem uma temática histórica muito forte, muito boa, e dá pra ficar, assim, muito tempo jogando ele sem se enjoar. É um jogo muito inteligente, que é o Europa Universalis 4. Traz uma mecânica muito interessante, super complexa, e para quem gosta de jogo de estratégia, quem gosta do contexto ali da Europa, que pega no finalzinho do século XV, né, e já entrando ali, vai até o século XIX o jogo, então é bem interessante aí, recomendo para vocês Europa Universalis 4. Não vou recomendar livro, leitura, nem nada, só o jogo hoje. Grande jogo. Então nós vamos ficando por aqui, obrigado a você que nos acompanhou. Siga-nos lá nas redes sociais. Nós temos muito material aí para vocês, agora com várias novidades, como o Andrew comentou no início, né? E é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Obrigado pela audiência de sempre. E novamente agradecemos ao nosso ouvinte Marcos Manuel Júnior pela dica de tema.
E se você também tem um tema para sugerir, que queira que a gente trabalhe aqui no podcast, não se acane e mande seu tema, sua sugestão pelo Facebook, pelo Instagram, pelo e-mail ogrohistoriador@gmail.com ou pelos comentários no site ogrohistoriador.com.